E o Brasil registrou mais de 10 mil casos de sarampo em 2018 e pode perder o certificado de eliminação da doença. O alerta é da Organização Pan-Americana de Saúde, que deu prazo até fevereiro para reverter o surto. A repórter Madeleine Machado tem informações sobre uma ação do Ministério Público Federal para ajudar a evitar esse retrocesso. Com o Programa Nacional de Imunização, o Brasil alcançou excelência na cobertura vacinal. Mas, nesse ano, foi constatada pelo Ministério da Saúde a baixa desses índices. Para falar sobre esse dado alarmante, eu converso com a Procuradora da República, doutora Ticiana Nogueira. Doutora Ticiana, obrigada por participar do programa Interesse Público. Obrigada a você, Madeleine. Nós podemos falar aí em retrocesso? Felizmente, ainda não podemos falar de retrocesso, né? Mas houve, de fato, uma identificação pelo Ministério da Saúde da queda da taxa de cobertura vacinal. São 3 fatos assim, que têm demonstrado e que talvez tenham causado a queda das taxas de vacinação. Primeiramente, dificuldade nos recursos do SUS, né? Sobretudo agora com a chegada da emenda do teto de gastos, a emenda constitucional 95, certamente nós teremos dificuldade no custeio das ações do SUS. Segundo, por uma desestruturação dos processos nos municípios, né? Equipes que fazem a vacinação estão bastante desestruturadas. E também se constata que os pais estão apresentando uma resistência de levar seus filhos às campanhas. Doutora, uma das recomendações do Ministério Público é para que as escolas cobrem dos pais essa carteira de vacinação, para verificar se está em dia. Está tendo uma receptividade? Pois tendo em vista esses dados do Ministério da Saúde, é que a primeira Câmara de Coordenação resolveu realizar uma audiência pública, que foi PNI, Programa Nacional de Imunização, Redução de Desigualdades. E nessa audiência pública, onde pudemos discutir quais os motivos dessa redução das taxas, né, quais os problemas que a política pública tem enfrentado, se concluiu que seria interessante oficiar a todos os órgãos de execução, que são estados e municípios, para que eles pudessem exigir dos pais, né, no momento da matrícula nas escolas, uma declaração de apresentação da criança na campanha, né, e apresentação dos cartões de vacina. E aí nós fizemos, a primeira Câmara fez os ofícios e tivemos o primeiro estado que nos respondeu foi o estado do Paraná, né, inclusive tendo aprovado uma lei obrigando a apresentação das declarações de vacina no momento da matrícula, tanto na rede pública quanto privada. Doutora, então existe aí uma ameaça de retorno de algumas doenças. Qual o impacto para a saúde pública? Bem, existe a ameaça do retorno da poliomielite, que é a paralisia infantil, e também do sarampo. A polio, ela foi erradicada em 1990, né, e desde 2015 para cá tem-se essa preocupação do retorno, né. Apenas um caso de poliomielite pode virar uma epidemia, né. E o sarampo, ele é um problema de um retorno mundial, né. É uma doença que em vários outros continentes tem se apresentado, mas no Brasil houve uma preocupação maior por conta da imigração da Venezuela, né? Então, houve já um pacto dos países do Mercosul para que intensificassem suas campanhas de saúde, de vacinação, e foi assinado um pacto para que essa política pública possa ser reforçada. É na prevenção que se gasta menos e que se tem menos esforços. Quando se chega no momento de se gastar com políticas de média e alta complexidade, os recursos do SUS são bastante altos, né? Tem que ser muitos recursos dispendidos. Então, como política pública, é bem mais eficiente que se invista na imunização, né? Na vacinação. Doutora, como a senhora falou, a imunização, a prevenção é a vacinação, né? Certamente. Obrigada pela oportunidade de estar falando aqui do plano. E é muito importante para a população brasileira e para as políticas do SUS. Com certeza. Obrigada, doutora.